Já pensou se você, sei lá, é mal educado? É mal educada? Não é por mal, você simplesmente não teve educação suficiente. Já parou pra pensar que de repente você é analfabeta, né? É forte isso, né? Porque a gente aprende, né? Começa a estudar desde criança e a gente tem a sensação de que a gente aprende um monte de coisa, né? Você vai pra escola, você aprende, né? Fórmula de Bhaskara, essas coisas úteis, né, que a gente aprende quando a gente é criança. Só que tem um monte de coisa que a gente não aprende. Você já reparou? Tem desde, tipo assim, como é que declara imposto de renda que você nunca aprendeu. Mas tem um negócio que é mais importante do que tudo isso, que é o tema da nossa live de hoje, que é o tema desse nosso vídeo. É educação emocional. Será que você é uma analfabeta emocional? Você é mal educada emocional a ponto de isso está gerando um monte de sofrimento para sua vida e você de repente nem sabe? Sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu não vou falar sozinho aqui, eu vou falar junto com a Ju Roio. Então, sem mais delongas, Ju Roio, seja bem-vindo ao Projeto 0800. Se você puder, começa, Ju, se apresentando para as pessoas. Eu tenho um monte de perguntas para te fazer, mas eu quero saber, assim, para quem nunca viu você na vida, não te conhece, né, como é que é essa sua trajetória e por que que você é a pessoa que eu chamei para a gente falar sobre saúde, né, comunicação, saúde da comunicação, saúde emocional e educação emocional. Tá. Ai, primeiro uma honra estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, família Vida Veda, seja a hora que vocês forem ouvir isso, né? Assim, uma honra como aluna, sou aluna da primeira turma do F4P, Sim. então é muito lindo estar aqui agora. 2020 foi a primeira turma do F4P, foi 2020. 2020, Sim, turma 2020. pra Crute, turma pra Crute. Exatamente, com orgulho. Exato. E, bom, por que que eu tô aqui, né? Eu vou me apresentar muito brevemente, vamos ver o que é que cabe falar, né? Mas eu trabalho em comunicação desde sempre, talvez, porque eu comecei com 14 anos dando aula de dança, né? Eu era bailarina, minha mãe é bailarina profissional, então comecei mais com a comunicação do corpo, na verdade, e essa educação mais formal, assim, de dar aula, né? Então, eu fui toda treinada pela escola de dança como dar aula e tudo tinha muito a ver com comunicação, né? E aí fui fazer jornalismo, fui jornalista ambiental alguns anos, depois fui para comunicação empresarial, né? Então, trabalhei 8 anos na maior agência de comunicação da América Latina e eu trabalhava com crise de comunicação, né? Eu era da equipe de crise, então trabalhei muito com Lava Jato, Uau. crises grandes mesmo, assim, treinar executivo para falar na CPI, para dar Sim, entrevista ao Jornal Nacional, para derrubar a matéria, né? Enfim, aquela bem sim. loucura assim mesmo de comunicação. E aprendi muito, assim, foi, nem sei, é muito mais do que faculdade, do que qualquer coisa, né? Prática de 8 anos de só crise atrás de crise. E aí, no meio do caminho, eu descobri a comunicação não violenta, que aparentemente não tinha nada a ver com a minha área. Olha só que loucura, né? Eu descobri a comunicação não violenta porque o meu psicólogo da época me deu de presente, porque eu estava numa crise no meu relacionamento pessoal, de Ah, casal, olha e aí só. ele falou: Ju, acho que seria legal esse livrinho aqui, toma esse livrinho para você. Comunicação não violenta, e Maravilhoso. eu dei um TED no final de 2014, e eu falo isso, eu brinco isso, né, que assim, parece que não tinha nada a ver, né? Mas era uma semana que eu estava recebendo um bônus, porque eu tinha sido uma super especialista em comunicação, e eu estava assim, chorando no chão do banheiro, tipo, meu Deus do céu, por que que é tão difícil? Eu falo A, ele entende B, a gente não consegue se Sim, falar, o que está acontecendo? Eu não sei me comunicar. Então, assim, eu era uma grande especialista em comunicação, falando, né, treinando vários CEOs, líderes, América Latina, tudo em inglês, e eu não conseguia me comunicar com as pessoas do meu lado, tipo, me comunicando muito mal com a minha mãe, sabe, assim, e acho que também vivi um momento, assim, de arrogância, de, tipo, eu sei me comunicar, e eu entendi que eu era muito boa mesmo de oratória, que é isso, sim. né? De argumentar, de ganhar discussão, de saber sair de qualquer conflito. Eu fui treinada para isso a minha vida inteira, né? Eu sou de uma família
de espanhóis e de gente que fala muito e que tem que se expressar. E fui 8 anos cria dessa mega empresa em que a gente era treinado para ter uma oratória maravilhosa e conseguir manipular de alguma forma, né? Então, Sim. para mim, foi um combo maravilhoso. E aí, na comunicação não violenta, quando eu comecei a estudar, que eu achei. É maravilhoso isso, né? Porque eu entrei nos grupos de prática achando que eu só precisava aprender a ser mais clara e como é que eu fazia para o meu A ser entendido como A e não como B. Então, de alguma forma, eu ainda Isso é entrei muito querendo bom, né? Como manipular. é que eu posso falar melhor, né? Eu quero melhorar a minha Isso, fala, né? E não o isso. entendimento sobre o que está acontecendo. Cara, que Eu não demais que eu achava que vi. eu tinha que. Eu falo muito isso hoje, né? Eu uso essa expressão da pele para dentro. Eu não achava que eu tinha que mudar nada da pele para dentro. Eu achava, na verdade, que o que a CNV, né, comunicação não violenta, às vezes eu vou usar a CNV aqui. O que a CNV, o que a comunicação não violenta tinha para me trazer é como que eu sou mais legal, como é que fica mais legal isso que eu vou falar, como é que eu fico menos prática, né? Porque ainda mais no mundo corporativo eu era ainda mais prática, assertiva. Então, Sim. como é que eu pareço mais legal para as pessoas? Como é que as pessoas ficam menos ofendidas com o que eu falo? E aí eu entrei para isso e foi assim, tipo um cataploft, atrás de cataploft, assim, tipo, meu Deus, eu sou completamente analfabeta em mim mesma. Sim. Tipo, para eu ter clareza para me expressar, eu preciso ter clareza do que eu quero, de quais são os meus limites, do que é negociável, do que não é negociável para mim, de quais são as minhas necessidades, do que eu espero dessa relação, dessa reunião, sei lá, do que. Assim, foi tipo, quê? E aí foi um mega caminho de autoconhecimento, assim, mega. Eu falo muito isso, que para mim a comunicação não violenta é um portal de autoconhecimento bizarro na vida de qualquer pessoa que esteja disponível para realmente melhorar, se desenvolver, enfim, quero aprender a me comunicar melhor, porque imagino, né? Eu, você, enfim, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente agora, não sei se não é o caso de alguém aqui que esteja ouvindo, mas a maioria das pessoas chegou na fase adulta e falando assim, cara, não é possível. Irritada, mal-humorada, patada, um cansaço nas relações, uma preguiça, né? Eu vejo muitas alunas, assim, muitas mentoradas hoje falando, Ju, mas, cara, pô, vou ter que falar isso é meio óbvio, né? Tipo, que preguiça. Tipo, é claro que é isso que eu quero. É Total. claro que eu quero que a louça esteja lavada. Ou claro que eu Sim. quero que ele se esforce um pouco mais no trabalho, sei lá. É meio óbvio. Pô, que saco, eu tenho É que ficar óbvio educando. e é bom senso, né? É uma sensação que dá, tipo assim, todo mundo concordaria com esse negócio. E aí Exato. isso é uma trava, né? Eu acho que qualquer pessoa que tá na live aqui agora sofre com esse negócio. E como você já sofreu, como eu sofri e continuo sofrendo muitas vezes, porque parece que também é um processo que não termina nunca, de você ter clareza para você primeiro, né? Porque dá meio que uma raiva do outro não saber o que eu quero, só que se você para pra olhar mesmo, você também não sabe, aí dá mais raiva ainda, né? Porque a gente foi educado de certa forma para alguém vir de fora e me resgatar de mim mesmo, né? Essa coisa do amor, a visão romântica desenovesca, tem esse troço. Eu tô ferrado, eu tô lascado, eu tô na pior, mas vai vir alguém que vai me elevar dessa lama, tá ligado? Tipo, então, quando eu encontrar essa pessoa, ou na versão da Disney, que esse ser humano vai vir num cavalo, ou na versão que você quiser do Gonçalves Dias, alguém vai me tirar dessa sofrência toda. Pois é. E aí, essa expectativa, né? Botar isso na outra pessoa, tipo, a minha mãe deveria saber o que é bom pra mim, o meu pai, o meu marido, minha esposa, Uhum. meus amigos, meus alunos, todo mundo que eu conheço, meu chefe. E é todo mundo menos eu, no final das contas. E alguém vira pra você e fala assim: tá, desculpa, Ju, mas o que você quer? Tipo, sei lá, como assim, o que eu quero? Como é que começa essa parada, Ju? É muito mais fácil, às vezes, saber o que eu não quero, né? Do que o que eu quero. Sim. Então, aí
pulando esse capítulo, que eu comecei a estudar comunicação não violenta, comecei a pirar nisso, falar, meu Deus, está mudando a minha vida, fiquei ainda anos no mundo corporativo, comecei a levar isso para o mundo corporativo, os clientes começaram a ver essa mudança, tipo, meu nível de feedback, as minhas perguntas nas reuniões eram outras, o meu nível de escuta para o cliente, menos refação de trabalho, contornar as crises internas que tem entre uma equipe e outra, né? Porque quando você está comandando crise, tem um monte de gente, fazer relatório, pesquisa, enfim, design. E aí comecei a ver aquilo mudar muito e falar, gente, eu estou descobrindo coisas novas sobre mim. Inclusive que não é mais essa carreira que eu quero. A gente descobre coisas, né, sobre a gente. E aí fui estudar educação emocional. Em algum momento, enfim, pedi demissão, fui trabalhar com isso, abri a minha própria marca, né? Trabalho já desde então, há 6 anos, só ajudando pessoas a se comunicarem melhor no universo pessoal delas, né? Hoje em dia eu já trabalho com líderes também, dentro de empresas, congressos, etc., porque eu entendi que era importante estar dentro das empresas, mas não para cuidar da imagem da marca da empresa, né? Mas para cuidar da cultura da empresa, da qualidade de comunicação entre os funcionários, enfim, como que as lideranças se comunicam, porque a gente aprendeu muita coisa errada, né? Acho que a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho aqui. E aí fui estudar trauma, Dr. Gabor Maté, fui estudar tudo isso. Educação infantil, minha mãe também é educadora infantil, mas aí hoje em dia a gente estuda educação positiva, né? Tantas outras coisas. Quanto mais clientes iam chegando para mim com demandas, eu falava, bom, ok, então preciso estudar sobre a minha pós-graduação é em estudos familiares, como é que a família funciona. Tá, casais, hoje eu atendo muitos casais, né? Faço facilitação de diálogo entre casais. Então, eu preciso agora ter uma pós, ter um curso em terapia de casais. E aí, enfim, eu tô meio nerd igual você também, eu gosto de ficar, Total, e porque é tipo, infinito, né? É infinito. infinito, infinito. E o ponto comum, para mim, pelo menos, né, no meu fio, na minha linha, e sempre foi da minha vida toda também, é saúde. Esse é o grande valor, assim, da minha vida. Gente e saúde. Eu amo gente. E, cara, se você me falar que é saudável, eu já vou gostar mais, sabe? As Legal. chances de eu gostar já é melhor. E aí eu comecei a olhar para isso, assim, cara, por que a gente está sofrendo tanto? Começou comigo, depois começou com os clientes, e aí hoje, né, depois de estudar tanto e de dar tanta palestra e tal, um lugar meio social também, né? Hum, A gente realmente não teve educação emocional. Então, por que é tão desgastante? Por que parece que muitas vezes eu falo A, outra pessoa entende B? Por que tem tanta patada, tanta irritação? Por que às vezes eu falo pior com as pessoas que eu mais gosto, né? Com as pessoas que estão à minha volta? Por que eu congelo e fujo? Por que tem gente que tem apego evitativo, né? Que é assim, o medo do conflito, então eu prefiro me bloquear, eu prefiro evitar aquela dor, não consigo lidar com essa dor de imaginar ser rejeitada ou imaginar tomar uma bronca, porque isso me dá um monte de gatilho, então eu bloqueio. Quanto mais eu ia estudando comunicação, mais eu percebia que comunicação é a consequência, comunicação é o fim. Tem sempre uma causa por trás de uma boa comunicação ou de uma comunicação ruim. Então, quanto mais eu estudava comunicação, mais essa parte da educação emocional ficava evidente para mim. Na comunicação não violenta, a gente tem as 4 principais lentes, né? A lente da observação, a lente dos sentimentos, a lente da necessidade e a lente do pedido. E a lente dos sentimentos, assim, é uma grande chave, né? Para a gente poder entender, assim, o que eu sinto, como que eu me sinto. E aí, quanto mais eu estudava comunicação, mais eu estudava educação emocional, quanto mais eu estudava educação emocional, mais caía no lugar de reconexão com o nosso corpo. hum, E aí eu comecei a voltar lá atrás na minha história, né, de trabalhar com o corpo, com expressão corporal, só que agora de um lugar mais somático, agora de um outro lugar, que é eu não consigo atravessar uma crise de raiva, ou de frustração, ou de tristeza, ou um luto,
ou irritação na minha vida se eu tô completamente desconectada do meu corpo. Sim. Porque, como eu fui ensinada culturalmente, né? Como nós fomos ensinados culturalmente, que o que vale é cabeção. Se a gente fosse desenhar a nossa sociedade no palitinho, assim, né? Seria um grande cabeção com um palitinho fininho, várias bolotas de cabeção andando. E aí o nosso corpo, nada. Eu fui ensinada que comunicação é sobre oratória, é sobre falar, é sobre quem raciocina melhor, é sobre quem ganha a discussão. Eu fui ensinada que a raiva é perigosa, ou que é mimimi, tristeza. A gente tende a racionalizar tudo, porque é assim que a gente foi ensinado. E aí a gente começa a entrar nesse cabo de guerra do que tem lógica. Pô, não faz sentido a pessoa estar se sentindo triste. Total. Quantas vezes a gente fala isso? Cara, mas não faz sentido. Essa pessoa parece que tem tudo. Ai, Como não faz total. Você sentido é você ter burra, por acaso? estressado? Você não tá entendendo o que eu tô falando? Você é burra, por acaso? Exatamente, né? E, nossa, tanta coisa, assim, que Sim. a gente precisa olhar realmente cultura. A comunicação, ela é consequência da forma como a gente foi ensinada a enxergar o mundo. A comunicação, ela tem a ver com as nossas crenças religiosas, as nossas crenças familiares, as nossas crenças culturais. Você está aí na Índia, né? De novo. Sim. Então, imagina o choque de crença e a maneira que as pessoas se comunicam. Você morou na Alemanha já, não foi? Morei. Outra forma Morei. das pessoas se comunicarem, porque são outros valores, outras crenças, outros traumas coletivos, Total. outras questões. A comunicação e o jeito que a gente se relaciona, inclusive em casal, inclusive dentro do ambiente de trabalho, tem tudo a ver com o que a gente experiencia dentro, né? A minha bagagem de vida, socialmente, o que eu ganho estrelinha, né? O que é legal de fazer e o que é tipo, nossa, que pessoa esquisita. Quando eu abro, às vezes, e falo, nossa, então, Matheus, é porque eu percebo, sei, queria checar se tem alguma coisa estranha entre a gente, porque eu tô imaginando que você tá com alguma questão, assim, tô sentindo um clima, queria te dizer que, enfim, posso abrir, né? Começa a falar muito. Tem gente que fala assim, que pessoa esquisita, cara. Não, tá tudo certo, deixa pra lá, tá tudo ótimo, tô bem. Tem nada, Ju. Para, Ju. Para, Ju. Para. Ai, que Fica saco, Ju. Cara, constrangido, não né? fa... A Ju tá sempre tentando falar alguma coisa sobre sentimentos, mas é verdade, né? A gente não foi educado pra esse troço, Ju. É muito. Parece que é um medo de vulnerabilidade, né? Parece que é uma coisa assim: se eu começar a abrir, vai que você entra e faz uma zona, ou sei lá, se eu botar o meu. Ainda mais a gente, como homem, não quero falar ainda mais, porque eu não sei, né? Cada pessoa é diferente da outra, mas eu fui muito educado para ser esse bastião da fortaleza e não sei, da masculinidade. E aí você fala, cara, vou botar esse negócio aqui fora. Que a pessoa, que a Ju vai achar? Que meus alunos, que essas milhares de pessoas que estão vendo vão achar? E geralmente se confirma, porque quando a gente entrega algo muito precioso e muito sensível, é julgamento. Que ridículo. Ai, tá vendo? Não Sim, é homem suficiente, então. Ou, total. ai, essa mulher é muito grossa. A gente, Total. cara, a gente julga demais, a gente sentencia demais, né? Já fazendo uma distinção entre julgamento e sentenciamento, assim. Julgar é normal, gente. Tem o Dominic Barter, para quem estuda comunicação não Sim. violenta, foi quem trouxe a CNV para o Brasil, assim, um dos caras importantes, né, na cena do Brasil de comunicação não violenta, do mundo, né? E o Dominique, ele fala, eu aprendi isso com ele, né? Que ele falava, cara, não querer julgar é igual você ficar assim, cabelo não cresça, não cresça, cabelo, unha não cresce. Não é sobre desejo, né? Não adianta você querer que Sim. não aconteça. Vai acontecer, a gente julga. E julgar faz parte do funcionamento humano. Eu preciso julgar para entender se uma situação é perigosa ou não, se eu estou me colocando em risco ou não, se aquela pessoa é confiável ou não. É bom que a gente Total. julgue, não é ruim que a gente julgue. O problema é o que eu faço com o meu julgamento. Se eu transformo o meu julgamento em sentença sobre aquela pessoa, e aí, a partir de agora, eu acho que você, porque eu julgo que você, sei lá, não tem o mesmo.
mesmo jeito de se comportar que eu, ou fico desconfortável quando você fala, ou você lava a louça diferente de mim, e aí eu acho ruim que você lava a louça diferente de mim, que eu acho que a louça tem que ser lavada assim que termina de comer, e você acha que a louça pode ser lavada no dia seguinte de manhã, antes do café da Não tem manhã. como. Depois, no dia seguinte, não pode, não tem como. Pois é. E aí esse não tem como, que é legítimo, Sim. que é uma preferência que você tem, vira você é uma irresponsável, Você é você um é falsa, desleixado. Você é. você, Exato. Exato. É uma você não serve nem preguiça para essa trabalhar pessoa. comigo, porque você é péssimo, você é um imbecil, Você é e daí péssimo. por diante. Não, e é muito isso, né? E é interessante como a gente se apropria. Mesmo as pessoas que têm alguma educação, que leram alguma coisa, às vezes a pessoa ela chega, né? Eu vejo, porque eu estudo esse troço que nem você há muito tempo já, né? E eu me vejo fazendo essas coisas também até hoje. Mas eu vejo a pessoa que começou, que nem a pessoa que começa no Ayurveda, ela começa a julgar o dosha de todo mundo. A pessoa que Uhum. começa no processo de educação emocional é tipo assim: olha, não tô te julgando, não, mas olha, esse negócio que você tá fazendo aí não foi legal. Você fala, não tô. Eu não Muito. tô querendo dizer que você errou, mas assim, você tá toda cagada. E eles falam, É, calma aí, mas você não tá querendo dizer ou você tá querendo dizer, sabe? Tipo, tem esse problema eu também das palavras, né? Tipo, a gente se apropria de um vocabulário de comunicação não violenta para se comunicar de maneira violenta, às vezes. Muito. Isso acontece muito. Eu, assim, é incontável o número de pessoas que chegam para mim ou que participam de um retiro meu, eu dou vários retiros presenciais, assim, e falam: "Nossa, não sabia que isso era comunicação não violenta". Ou que chegam depois de assistir alguma live, alguma coisa, e falam: "Nossa, Ju, você tá desbloqueando um preconceito em mim", porque eu tenho muito preconceito com essa galera de CNV, porque eu acho um Sim. porre, um bando de gente arrogante. E eu sempre falo isso no último dia do retiro, eu falo assim: "Gente, por favor, vamos combinar aqui, que vocês não vão ser, nós não vamos ser essas pessoas que chegam em casa, depois de um retiro, você passa uma semana, você chora, você revê toda a sua vida, mapeia os seus gatilhos, entende as suas crenças, entende que você aprendeu isso que você está reproduzindo, pai e mãe, sem querer, inconsciente, entende um monte de coisa, ganha um monte de ferramenta. Então tá, como que a gente abre essa conversa? Como que eu lido quando eu tô com raiva? O que que eu faço quando eu tô com medo, quando eu tô com vergonha? Você recebeu um monte de coisa, você tá indo para casa com uma baita ferramenta, e aí você chega em casa e fala: "Olha, você não tá sabendo expressar suas necessidades. Gente, Isso eu já não é um fiz pedido, muito isso é uma isso, Ju. exigência". Caraca. Eu já fiz, Assim, eu fiz exatamente isso com uma galera que eu morava junto lá atrás, quando eu comecei a estudar. sim, E aí eu também fiz. foi tão interessante, porque é isso, você tem que você passa por essas coisas, você não esquece. Eu super sentei e, tipo assim, desculpa, senta, porque eu preciso te explicar que você não tá sabendo se comunicar direito. E eu vou te falar exatamente como eu acho que você deveria se comunicar de agora em diante, porque eu sei, tá ligado? Eu sei. Mas, ô Ju, essa pessoa que recebeu esse meu comentário, ela me deu um esporro. Ela me deu um esporro, ela começou a gritar comigo, ela chorou, ela falou, você tá sendo um arrogante, dararara. E aí depois que ela gritou de volta comigo, eu falei, cara, ela tem toda a razão. Tipo, eu viajei Uhum, completamente na maionese. Tipo, uhum. entrei nessa conversa toda ao contrário, assim. É, Assim. então sim, muitas vezes a gente, bom, na história da humanidade, né, em nome de algo que teoricamente é não violento, a gente é violento. Em nome de várias cruzadas que se fizeram na história da humanidade, a gente é violento. Por quê? Eu acho que tem uma confusão, talvez, né, não sei se dá, se dá tempo da gente entrar aqui, mas o Vamos. que é violência, o que não é violência nesse olhar, né, assim, da comunicação não violenta, da educação emocional, que violência é tudo aquilo que eu uso, né, para reduzir a humanidade do outro. Então, violência é toda vez que eu reduzo a humanidade de alguém e que é isso, que eu quero punir, que eu quero segregar, que eu acho que eu sei o que é melhor e por isso eu tenho direito de falar com você ou agir com você, me comportar com você do jeito que eu quiser, sem me importar como isso vai chegar para você ou não. Então, quando a gente acha que a gente está aqui, né, eu uso muito esse lugar. É muito Sim. bom. Quem estiver passando por um conflito, percebe, assim, horizontalidade é fundamental para a gente ter diálogo, para a gente ter troca. Comunicação é encontro, é troca, sabe? Para a gente trocar um com o outro,
um ouvir o outro falar, a gente discordar, inclusive a gente pode discordar super saudável, ninguém precisa passar a mão na cabeça de ninguém, ninguém precisa concordar com ninguém. A gente pode ter posições absolutamente distintas, estratégias distintas, e continuar achando que as nossas estratégias são melhores, sim, para cuidar daquilo que a gente gostaria, sem desrespeitar o outro e sem achar que o outro precisa morrer, porque, no fundo, é isso que a gente faz. Eu quero que essa ideia morra. Eu quero que o mundo exista sem isso. Para o mundo existir sem isso, isso precisa morrer, isso precisa ser varrido. E tem algumas pessoas que levam isso ao fim, né? Então, matam as outras ou se matam. Então, esse lugar, né? A gente foi criado para achar que os sentimentos, as emoções, elas são ruins. Ou tem essa positividade tóxica de que a gente precisa estar bem o tempo todo, e a alegria, e são os sentimentos bons, e a raiva e a tristeza são os sentimentos ruins. Vai atrair, nem fala que se não atrai, né? Se você falar uma coisa que não é boa, tá atraindo aí para sua vida, hein? Pois é. E aí, o que a gente faz é a gente querer matar partes nossas, né, humanas. E tem uma coisa básica, que eu sempre falo isso, né? A gente vai se frustrar, igual julgar, né? Que é diferente de você sentenciar, você vai se frustrar. Se você tá vivo e respira, né? É isso, você tá vivo, você respira. Se você se relaciona, se você vive em comunidade, você vai se frustrar. E que saco, né? É isso. A gente vai se frustrar. Porque o mundo não existe para me servir. O mundo não existe para acontecer do jeito que eu gostaria, que eu imaginei o ideal. Eu tenho todo o direito de me mover na direção disso que eu acredito, de construir toda a minha vida, focar as minhas ações naquilo que eu acredito, no mundo que eu quero construir. Isso é muito legítimo, isso é maravilhoso, isso que faz a gente evoluir, a gente andar, a gente caminhar. Mas daí eu achar que o mundo tem que acontecer do jeito que eu imaginei, isso é o lugar maior que a gente entra de frustração, num lugar de vingança do mundo. E aí eu acho que eu estou aqui, né? Então, eu fico muito frustrada ou muito ressentida, magoada, com raiva, sentindo injustiça. Não é justo que seja desse jeito. Eu não aceito que seja assim. Eu não aceito que você seja assim. Eu não aceito que você pense isso. Eu acho um absurdo. Eu acho ridículo. Toda vez que a gente acha um absurdo, que a gente acha ridículo, alguém não lavar a louça, desde essas coisas, essas pequenas guerras, né? A gente está envolvido em muitas guerras, não só essas guerras entre países, que a gente vê o tempo inteiro, mas a gente nutre e faz parte, está no centro dessas pequenas guerras cotidianas, que é a toalha molhada em cima da cama, que quem que deveria ser responsável por ser o provedor da casa ou não, quem que deveria ser o mais responsável afetivamente ou não, como que você me dá amor, como que eu me sinto amada, todos os deverias, os tem que eu crio na minha cabeça e que eu acho um absurdo, ridículo, uma injustiça, quando eu me dou conta de que não é todo mundo que tem esse mesmo ideal que eu, ou que gostaria que o mundo fosse exatamente igual ao mundo que eu gostaria de criar. Tem muitas pessoas, sim, e que a gente pode se unir e juntar a nossa energia, inclusive a energia da raiva para isso, mas tem esse princípio básico, assim, que a gente não teve na nossa educação, que as pessoas, né, que frustração é básico, igual a respirar, a gente vai precisar aprender a treinar essa musculatura da frustração para que ela não vire guerra, e que as pessoas existem para além das projeções de quem eu gostaria que elas fossem. Eu sei que é um saco isso, eu sei, é um saco. É um saco que o meu companheiro exista para além de quem eu gostaria que ele fosse. Adoraria que ele fosse exatamente quem eu gostaria que ele fosse. Mas a minha mãe existe para além das projeções de quem eu gostaria que essa mãe fosse, ou que essa mulher fosse. O meu trabalho, as pessoas que eu convivo, o meu vizinho existe para além das projeções de quem eu gostaria que ele fosse. E ele tem tanto direito de existir quanto eu. Total. E aí eu sei que algumas pessoas estão torcendo o nariz agora. Falando, mas e fulano? Mas e... Eu não vou nem falar muito para não atrair aqui, né? Que nem você falou.
Mas então, na história, e quem mata, e quem estupra, e quem tem tanto direito. Cara, a gente vai entrar numa discussão filosófica aqui que a gente não vai ter tempo, mas basicamente tá tudo bem se você quiser muito ser violenta. Mas se você tá tentando não ser violento, ou você quer um mundo onde violência não seja a tônica desse lugar, a gente precisa começar a se olhar, a se perceber, e não só colocar a culpa nos outros, né? Mas porque violentos são sempre os outros, né? E Sempre. eu. O inferno são os outros, né? Acho que essa frase é do Goethe, né? E tem essa observação que ela é muito básica, que é, né? Enquanto eu estiver me relacionando com o marido que vive dentro da minha cabeça que eu quero que ele Uhum. seja, eu não tô em relação com a pessoa que ele é, né? É uma mentira, né? Parece que você tá vivendo uma mentira, e aí a gente se decepciona porque a gente simplesmente encontra uma pessoa diferente da que eu inventei. Muitas vezes a decepção em relação humana é isso, né? O delta, né? A diferença entre o que eu inventei e o que a realidade é. E a realidade, ela meio que ganha sempre. Então a pessoa inventou que porque a Ju ia falar um negócio que eu inventei na minha cabeça e ela não falou. Eu falo, gente, aquela live foi muito ruim porque a Ju não falou aquele troço que eu inventei. É o delta, né? É só o delta, né? E eu quero muito te ouvir falar um pouquinho nessa reta final Uhum. sobre. Porque você falou como isso gera frustração, você falou sobre sofrimento. Parece que é uma jornada muito interessante para as pessoas que têm interesse em se alfabetizarem emocionalmente ou que querem aprender esse troço. Eu não acho que ela vai sair dessa live e falar, ah, pronto, agora eu peguei. Mas eu acho que tem uma definição muito importante, porque assim, eu acho que todo mundo, de certa forma, quer ser feliz. A pessoa ela não quer ficar em estado de sofrimento contínuo, ela só não foi educada de como é que faz, né? Uhum. E tem uma diferença que você comenta que eu acho muito linda entre construir muros e construir pontes nas relações. Fala um pouquinho sobre qual é a diferença de atitude, digamos assim, né? Porque a pessoa, às vezes, ela acha super que ela está construindo uma ponte. É, olha, eu diria que a maioria das pessoas sabe que não está construindo. Mas É. sim, às vezes a gente acha e toma um susto. Mas explica o conceito para início de conversa, para Tá. o que é construir ponte, o que é construir muro. Construir ponte assim. Quando eu tô nessa postura aqui, acusatória, você não fez, você não lavou no jeito que eu gostaria, ou você prioriza o seu trabalho, eu tô precisando de abraço. O que que eu tô precisando? Eu tô precisando garantir que a gente está conectado, que a gente está priorizado, que a gente está junto nessa e que você se importa comigo. Essa é a minha necessidade. Conexão, enfim. E eu, como que eu tô me sentindo? Despriorizada, sozinha, carente, com raiva e tristeza ao mesmo tempo. E o que que eu imagino? O que que eu crio na minha cabeça? Você não gosta mais de mim, você se importa com várias outras coisas, você se acomodou e para você tanto faz. Você não me olha, você não me vê, você não me percebe, você acha que eu sou chata. O que que eu faço com isso? Mateus, não é possível, sabe? É inacreditável. Toda vez você chega atrasado, porque você prioriza o seu trabalho sobre mim, que você não quer mais saber, eu não sou mais interessante para você, você não se preocupa em me ver, em me perceber. Eu já falei 1000 vezes, eu já fui legal, eu já fui fofinha, mesmo assim, é só gritando que você entende. É isso que você precisa que eu seja maluca, que eu grite? Tá. Quando a gente está, desde essa postura aqui que eu exagerei, essa é a apresentação que você tem para me mostrar? Esperava mais de Hum, você. Eu não preciso gritar, eu não preciso levantar total. a minha voz. Nossa, a Eu posso, decepção, a decepção. eu posso falar de vários tons, eu posso falar de vários jeitos. E todos esses estão te acusando de alguma coisa. É esse Sim, padrão que a gente quer mudar. A gente foi criado numa sociedade de padrão acusatório e punição. Eu te puno, sim. eu acuso, porque isso aqui, eu acho que eu preciso te ensinar alguma coisa, que eu preciso te botar de castigo, porque desde criança, desde que a gente é bebê, a gente está sendo ensinado que fez alguma coisa errada, tapinha, ou
castigo, ou vou tirar alguma coisa que você gosta muito, isso também é outro, parece que não, Total. né? Eu não bato, mas eu tiro tudo que você mais gosta. Então, você não comeu tudo, vai ficar sem videogame uma semana. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Não E sei. não come É a coisa sobremesa e tem crianças na África que estão morrendo de fome. Quer dizer, ainda tem uma consequência global para o seu comportamento. global. Então eu vou fazendo você se sentir pequeno, vou te humilhando, vou te diminuindo, vou fazendo você se sentir péssimo em nome do amor. E eu tô fazendo você aprender e é pior na rua do que assim, em casa, aprende em casa, porque na rua vai ser pior. Então, todos nós, por isso que é importante a educação emocional, não estou desviando da sua pergunta, mas assim, a gente precisa entender que a gente é criado numa cultura hoje que é uma cultura de violência estrutural. A Sim. gente precisa lidar com essa realidade, por mais que às vezes seja dolorido olhar para ela. Isso significa que todas as estruturas, o nosso imaginário de como se relacionar, ele é calcado na violência. As relações de trabalho são violentas, as relações de governo com a população são violentas, as relações familiares são violentas, as instituições agem na violência. Então, a gente naturalizou violência, a gente normalizou violência. E a gente acha que sentir alguma coisa é ruim e vai ser frágil, igual você tinha falado antes. Sim. Então, como a gente está numa sociedade hipervalorizando o cabeção e a intelectualidade e não quem eu sou, como que eu me sinto, o que que eu preciso, o que que eu gostaria, comunicação é para isso, né? Comunicação é essa habilidade divina, maravilhosa que a gente recebeu. A gente poderia não ter essa habilidade, a gente tem uma habilidade de conseguir expressar o que eu preciso, sinto, imagino, penso, gostaria de receber. E também consigo escutar o que o outro gostaria, sente, precisa. Quando eu acho que isso é frágil e eu sou ensinada que eu preciso ganhar a discussão, que o ser humano é um bicho perigoso, que eu preciso desconfiar das pessoas, que se eu der mole as pessoas vão sentar em cima de mim, e eu preciso gritar, e eu recebi todas as informações da minha mãe, das minhas tias, na escola, no mercado de trabalho, que vence o mais forte, o mais esperto, eu me habituo, é normal, assim, não tem como, é um experimento. A sociedade inteira está te dizendo que é assim que você deveria agir, senão você vai ser um idiota. Então, a gente naturaliza, não tem como. Na hora que eu tô irritada ou que eu tô estressada, a minha bagagem, a gaveta que eu tenho para pegar as minhas ferramentas são essas, de acusação. Então, eu acuso. Ao invés de eu falar naquela situação, Matheus, a gente precisa conversar. Eu tô um pouco confusa. Eu tô me sentindo um pouco sozinha e eu preciso garantir que você tá junto comigo nessa. Eu preciso saber que eu ainda sou importante para você. E aí talvez eu chore, talvez eu me emocione, ou se eu tiver com raiva, na verdade, eu fale com raiva e falo, cara, na verdade, eu percebi que eu tô com raiva de você. Eu tô até com inveja dessa liberdade que você tá tendo, e como que você consegue? Eu fico me contando a história de como que você consegue. Porque eu não tô conseguindo, eu tô colapsando. E para mim é muito importante saber se a gente tá junto, se é importante. Eu sei que seu trabalho também é importante, mas assim, cara, eu tô me sentindo sozinha. E você é a pessoa uma das pessoas que eu mais confio no mundo. Então, eu tô me arriscando e vindo te dizer isso. Total. E é um risco de vida, né, porque É um risco de vida. você tá colocando uma sensibilidade, uma vulnerabilidade que você corre o risco de eu não tendo esse nível de sensibilidade ou de capacidade Uhum. de conversa, dizer assim: "Ah, garota, se toca, pelo amor de Deus, para de Para ser de encher o ridícula". saco. É, pô, chata pra caceta, que isso, só tô trabalhando, pô, vai arrumar uma roupa pra lavar. E você ainda entra com. Você vem com a vulnerabilidade e ainda sai com a grosseria. Caraca. E geralmente é pior, que é mais cruel, porque geralmente nem é tão estereotipado, é tipo, ai, você sempre reclama. E aí dói. Sim. Tá. Isso é muro ou ponte. Quando a gente Hum, constrói muro, quando eu chego para outra pessoa e despejo tudo em cima dela,
Ou eu acuso ela e falo, você é péssimo, você não me escuta, você não me ouve, você não... É natural que a pessoa construa um muro de proteção e ela queira se defender, falar, eu não, você que é maluca, ou eu não, eu tô fazendo tudo por essa família, você que não me vê, você que não me enxerga, você que tem tudo, eu que tô aqui me ferrando, você ainda quer mais? Então a gente fica nesse cabo de guerra e a gente vai construindo um muro. Cada palavra, cada sentença vai construindo um muro ainda mais alto e a gente vai se afastando cada vez mais, se desconectando emocionalmente. Sim. Construir ponte é essa conexão. Eu e você, a gente vai construindo uma ponte. Isso significa que é um milagre, que é uma... É isso, é igual o remédio, né? Imagino que muita gente procure no Ayurveda querendo qual é o chá que eu tomo que eu vou conseguir dormir. Eu não preciso mudar nada nos meus hábitos noturnos, eu só preciso tomar esse chá. Ou qual é o remédio que vai acabar com a minha dor de cabeça, eu não preciso fazer nada, só preciso acabar com isso. Na comunicação é a mesma coisa. As pessoas me procuram o que eu preciso falar para o meu marido entender, ou para o meu chefe entender, ou para essa criança entender. Me fala, então. Como é que eu falo, então, Ju? Se nada disso funciona, como é que eu falo? E não existe essa pílula mágica. E aí, de novo, é esse lugar de puta, dói. É frustrante. Talvez você esteja precisando chorar sobre isso, pular, gritar, botar uma música alta. Tirar, tem um monte de exercício emocional que a gente faz para botar a emoção em movimento, para você se dar conta de um monte de coisa que está estagnada, que está presa em você e está fazendo você ficar cada vez mais rígida, cada vez mais dura, cada vez mais impaciente, cada vez mais crítica com você mesmo e com o outro. A gente está num lugar de estrangulamento interno, por falta de autoescuta, por falta de percepção de, tá bom, realmente, nossa, essa pessoa tá uó, esse comportamento não tem como continuar existindo, e muitas vezes é isso mesmo, não tem como continuar existindo. Qual é a estratégia que eu vou usar para me comunicar, para acessar essa pessoa? Vai ser repetir as estratégias de gritar, reclamar, acusar, fazer o outro se sentir péssimo, punir, me retirar emocionalmente, então, para ver se eu puno ele, para ver se dá um jeito, para ver se ele se toca, que são estratégias que dão errado há milênios, há séculos, e a gente só continua criando guerra e mais guerra e se sentindo mais exausto. As nossas avós, as nossas mães, os nossos pais, o mercado de trabalho, o nível de burnout, batendo nas alturas, ansiedade sendo o mal do século, exaustão, pessoas se medicando porque, assim, precisam continuar de tão exaustas, e a gente está esquecendo da saúde emocional, e o quanto a saúde emocional impacta na nossa saúde, na nossa disposição, na nossa capacidade de fazer renda, inclusive, ou de se comunicar. A gente precisa parar tudo. Se você se importa com você mesmo e com as suas relações, você precisa parar e se dar conta, primeiro passo de, caramba, realmente, eu sou fruto dessa sociedade que não teve educação emocional. A gente não teve na escola, eu pelo menos não tive, acho que, não sei a idade de todo mundo que está assistindo aqui, mas quem tem mais de 20 anos não teve na escola, e quem tem menos de 20 anos, mesmo assim, é raro, né? Mas quem tem mais de 20 anos, com certeza não teve na escola nenhuma aula de educação emocional. Não. Eu tive aula, que nem você falou, de química orgânica, química inorgânica, Sim. matemática 1 e Matemática 2, financeira, sim. cálculo, história do mundo, história das guerras. Eu tive aula de história das guerras, claro, muitíssimo. História do Brasil, e não tive uma aula. Não é uma matéria, eu não tive uma aula, um dia de aula sobre educação emocional, que é uma coisa que a gente precisa usar para tudo na vida. Então, se eu não aprendi na escola, que é o lugar que me ensina as coisas do mundo, e na minha casa, poxa, meus pais também são fruto dessa sociedade, estavam tentando dar o melhor que eles tinham, mas provavelmente com analfabetos emocionais também. Total. Ou, ou, tipo, totalmente com o muro, não fala, não, aqui nessa casa não se fala sobre as coisas, que a gente não entra em conflito. Ou era uma, cara, bomba atrás de bomba na casa, explosões emocionais, um monte de trauma.
Beleza, eu preciso me dar conta desse cenário. E o que eu faço com isso? Porque eu sou adulta, eu não sou vítima disso. Isso só é a realidade acontecendo. Nós crescemos analfabetos emocionais na nossa sociedade. A gente chega na fase adulta, você pode ser doutor, médico, pós-graduado, ter doutorado, ser advogado, engenheiro, arquiteta, designer, ser super premiado na sua área, e ao mesmo tempo que você é doutor, você também é analfabeto emocional, muitas vezes. E o analfabetismo começa com a gente aprendendo o alfabeto, que é a primeira coisa para quem está ouvindo como que você se sente? Começa a fazer esse exercício. Para além de eu tô bem, eu tô mal. E aí, como é que você tá? Bem, mal? Como é que você tá? Eu tô assustada com essa notícia? Eu tô preocupada porque isso me faz crer que tal cenário vai acontecer? Eu tô estranha, eu tô magoada, eu tô. Como que você tá? Eu tô animada, eu tô empolgadíssima. Animada é diferente de ansiosa. As pessoas falam, nossa, eu tô muito ansiosa para te ver. Você tá ansiosa ou você tá animada? São coisas Total. completamente diferentes. Eu tô E a com gente não tem esse receio. vocabulário, muitas vezes não tem nem a palavra, né? E o que eu sinto muito, eu venho falando isso já há muitos anos aqui pra galera, para as formiguinhas de fogo do VV. E como a gente se desautoriza também, né? A gente desautoriza os outros e se desautoriza. Eu tenho uma tendência a ser muito bem-humorado, por exemplo, e ser muita energia alta. Mas, quando você faz mais de 1000 lives, alguma live você vai estar de mau humor, vai estar cansado, vai estar com sono, vai estar com alguma coisa. E já teve mais de uma live que eu vim e falei assim: gente, hoje eu não tô legal, mas eu vou fazer a live mesmo assim, porque é o meu compromisso contigo. Mas eu não tô legal, porque aconteceu isso, isso e isso, ou morreu alguém, ou aconteceu alguma coisa horrível. E aí a sensação, e é muito interessante porque isso sempre acontece. Aí eu vinha fazer outra live depois para falar sobre exatamente isso. Vinha alguém e falava assim: ai, Matheus, não fica assim. Não fica Uhum. triste. Sabe? Tipo, imagina, mas vê pelo lado bom. Ou é ver pelo lado bom, ou é ver pelo lado ruim. Tem gente muito pior do que você, mas tem gente na Síria tomando bomba na cabeça. Isso aí você tá reclamando, mas não é nada. E eu falava assim, tipo, só me deixa ficar feliz ou triste ou sentir esse troço que eu tô sentindo agora, tá ligado? Porque eu tô sendo honesto com você, como eu tô me colocando. Porque isso que você tá falando é um convite muito lindo da pessoa virar e falar assim, como é que você tá? Eu tô bem, tô nervoso, tô puto da vida, tô querendo celebrar, ou tô com ciúme, eu tô com raiva. Só que sempre tem um. Deixa disso, mas imagina, mas amiga, para, você tá maravilhosa. Você não é nada Aham. disso. Eu te conheço. Você, imagina, Ju Roio, mas nunca ficaria desse jeito. E aí a pessoa parece que, tipo assim, você já tá fazendo um trabalho, cortando um dobrado para ter algum tipo de educação emocional. Aí vem alguém e fala assim: não, e tira, né, a tua É. oportunidade. E aí, aquilo que eu falei, isso é a vida acontecendo, só isso. A gente vai se frustrar. Uma árvore vai cair, o Uber vai atrasar e, putz, de repente você vai chegar atrasado na reunião porque deu um super trânsito que você não estava imaginando, sinal de internet cai e pessoas são grosseiras. Mesma Sim. coisa. Alguém vai te dar uma patada do nada. Alguém, no momento que você está ali entregando o seu potinho super sensível, a pessoa fala: ah, amiga, pelo amor, né? Fala sério. Isso a gente precisa começar a aprender a lidar, já que a gente não aprendeu a lidar quando a gente tinha 1 ano de idade, 5 anos de idade, 15, 25. A gente precisa aprender agora a lidar para a nossa vida ficar melhor. O objetivo de tudo isso que a gente está falando é como a gente tem uma vida mais gostosa, É como as isso. nossas relações ficam mais fluidas, melhores, como que a gente para de ficar entrando em briguinha, em círculo vicioso, em patada, em irritação. O tempo inteiro. Como que eu paro de me sentir tão exausta com a vida que eu tô vivendo? Isso começa dentro. Não tem como. Assim, tudo é contexto, circunstância, graus de privilégio. Tenho certeza É. absoluta, ninguém está excluindo isso. Inclusive, comunicação não violenta não existe sem olhar sistêmico. A gente olha para a sociedade, a gente olha para as camadas de privilégio dentro da sua realidade, do que você tem agora. Como que hoje do jeito que você tem, com a família que você tem, com o trabalho que você tem, como que você consegue se colocar melhor,
Porque se comunicar é isso, se comunicar com a vida. Por isso que eu falo que comunicação não é só oratória, não é o jeito de você mudar. Usa essa palavra, não usa essa palavra. Fala desse jeito, não fala. Do's e don'ts, né? O que fazer, o que não fazer na hora de uma crise. Isso funciona como um remédio. Isso pode até te ajudar num dia que você está desesperado e naquele momento exato você não está com tempo de desenvolver essa musculatura. Mas isso não é sustentável. Oratória é uma parte da comunicação. Comunicação é o meu jeito de me relacionar com a vida. Comunicação é o meu jeito de me relacionar com o mundo, é como eu tenho a capacidade de contar sobre o meu universo interno. Para essa que a habilidade de comunicação funciona. Através da minha fala, através do meu corpo, através do meu humor, através dos gestos faciais, através do ritmo da minha fala. Então, como eu me expresso para o mundo, como eu conto sobre aquilo que eu estou vendo, que eu preciso, como eu me sinto, o que eu acho, o que eu quero construir, quais são os meus desejos, e a minha capacidade também de escutar, porque comunicação não é só fala, né? Não é só expressão, comunicação é escuta também. 50% da comunicação é escuta. Como que eu estou escutando? Você pode chegar para mim e falar assim, Ju, tá bom, muito obrigada. Cara, esse muito obrigada pode ser interpretado de 1000 formas. Como que eu escuto isso? Cara, não gostou. Nossa, tá vendo? Eu sabia, não ia ser bom, e não sei o quê. Ou, nossa, ele amou. Ou, nossa, eu tô na dúvida. Então, comunicação não é só como eu me expresso, é como a outra pessoa recebe, ou como eu recebo também. Então, como está a minha capacidade de escuta? Essa é a grande chave. Até porque, para eu me expressar, eu preciso estar em dia com a minha escuta. Eu vou me expressar como? Então, eu preciso escutar, me escutar. Como que eu estou me sentindo aqui? Mesmo que você não saiba a palavra exata, isso é depois. Isso é outro grau de faixa, né? A gente estava falando antes. Isso é outro grau de faixa. Primeiro, o básico, faixa branca, você não precisa saber exatamente nomear. Muita gente fala, Ju, mas eu não sei, eu não aprendi isso. Tudo bem, isso faz parte do seu processo de alfabetização. Seu processo de Vocabulário. educação que é para Isso é uma vida ganho de inteira. vocabulário mesmo, é. Ganho de vocabulário. Mas para além do seu vocabulário, como que você tá? Tá confortável ou tá desconfortável? Vamos tentar combinar essa base. Você começar a perceber se você está confortável com isso ou se você está desconfortável com isso. Percebeu que está desconfortável? Como que eu me coloco? Como que eu me comunico nessa reunião, com essa família, com essa pessoa, com a minha vida? Comunicação é isso. É isso. Eu sou muito apaixonada, mas, cara, comunicação é um jeito de estar no mundo, sabe? É como que Sim. você dialoga com a vida. Então, comunicação é esse lugar que é a oportunidade que eu tenho de criar pontes com tudo que eu me relaciono, minha relação com o dinheiro, minha relação com o trabalho, minha relação com o meu corpo, minha relação com outros seres humanos. Como que eu dialogo com isso? Como que eu entendo o que é? Porque você é, né? A minha mãe é. Eu não tenho nenhuma capacidade de controlar ou eu posso só desejar, eu posso influenciar, mas eu não tenho controle sobre o comportamento do outro. Eu só tenho controle sobre mim mesma. Mesmo assim, mais ou menos, né? Muito marromeno. Mais ou menos. Não, e é louco porque Sim. é isso que você tá falando, né? E a comunicação, ela não é só com o outro. Se você se trancar numa caverna e botar uma pedra na porta, você também tá fazendo comunicação. Porque o que você falou é autoconsciência sobre como é que você tá e quem você é. De certa forma, existem vozes o tempo inteiro na sua cabeça também representando essa comunicação interna, né? O tempo inteiro tem alguém falando aí, e às vezes tem um monte de gente discutindo, né? Dentro de você mesmo, dentro da sua caverna sozinha. Então, assim, mesmo que você tenha o argumento do tipo assim, mas eu não gosto de gente e eu quero morar sozinho numa fazenda. Tudo bem, mas tu vai ter que falar com você mesmo também. Né? E se você tem essa dificuldade de entender, como você estava falando muito bem, você está bem, sabe? Tá tudo legal? Ou você acorda de manhã, você abre a janela, você já se comunica. Você fala, puta, que dia feio, tá chovendo hoje. Isso é comunicação, você pode estar falando com ninguém, mas você está falando, né? Ô Ju, como é que a pessoa veio até aqui com a gente? Ela tá aqui agora, 54 minutos de live. Falei pra Ela vai caramba. se inscrever no canal do YouTube, deixar um like aí e
como é que ela continua esse processo? Tipo, eu vou botar o link pro teu Instagram aqui na descrição, pra galera que tá assistindo, né, @jurroio, fácil pra caramba, inclusive, de achar lá no Insta. Porque esse processo, ele, pra mim, pelo menos, tá levando décadas. Se a pessoa se animou a dar o primeiro passo, ou se ela já deu vários passos e ela pegou alguns insights dessa live, o que seria um próximo passo possível? Tá, praticar, né? Porque aqui nessa live a gente tá só abrindo a cabeça, refletindo, é quase que um aulão, assim, que a gente tá juntos refletindo sobre, trazendo consciência. Como que pode praticar? Se for comigo, eu tenho mentoria individual de acompanhamento longo e de acompanhamento curto. Depende do momento, da fase de vida que a pessoa está, seja do momento financeiro, seja do momento de tempo que essa pessoa tem. Mas ela já pode começar de alguma forma, né? O mínimo 5 sessões ela já consegue começar. Então, tenho mentoria em grupo, tenho mentoria individual, eu dou retiro, que é um lugar que eu amo, assim, porque a gente meio que Também. desliga, assim, né? Retiro é muito bom. Muito bom. E se conecta com várias pessoas, tem gente, enfim, que vira sócio depois, que faz amigos, você meio que encontra um pouco a sua galera, não se sente sozinho, então tem os retiros, e também tem curso online, que é, cara, nesse momento da minha vida eu tô num SOS, não tenho tempo, não tem como. Curso online, porque no curso online, além de ter os aulões, e eu falo, tem um curso só sobre como lidar com a raiva, como lidar com a frustração, como abrir conversas difíceis, como que você se percebe dentro de um padrão violento ou não. Tudo isso que é muita reflexão que gera insight, abre a cabeça, mas no final sempre tem um PDF, que eu sempre dou exercícios práticos, e no final você pode fazer os exercícios na apostila, mesmo sem o meu apoio. Claro que com acompanhamento, eu prefiro sempre, né? Que a gente aprende muito mais. Mas, assim, não precisa ser comigo também, né? Se você que está aqui assistindo percebeu que isso faz sentido, que dialogou com você, cara, a primeira coisa é parar um tempo e se escutar. E aí vai fazer alguma coisa que facilite isso. Se é ficar sozinho um tempo, vai ver um pôr do sol algum dia, pega no fim de semana e vai correr no parque, vai nadar, eu não sei. Geralmente, esporte ou ar livre facilita pra gente, Total. se retira, sabe? Vai viajar, vai organizar essa casinha dentro, sabe? Assim, como que você tá? Se escuta. Primeiro lugar é se escuta. E aí você vai descobrir, talvez, que a casa esteja bem bagunçada. Aí você consegue pedir apoio, sabe? Criar a rede de apoio é fundamental, fundamental. Tem um monte de coisa que dá para fazer, língua do eu, como que a gente abre conversas difíceis, tem um monte de dispositivo que facilita. Mas basicamente cara, escuta o seu corpo, silencia um pouquinho, pele para dentro, senão você não vai conseguir ter clareza e conexão pele para fora, sabe? A gente precisa ir para esse universo primeiro. E quem quiser pode me achar lá no Instagram. Vai ser um Vai lá, prazer quem tirar quiser coisas não, disso. vai lá e acha a Ju lá no Instagram, que não custa nada, tem tanta porcaria no Instagram, é tão raro ter um negócio bom. Aproveita e vai lá e segue uma coisa boa no Instagram para variar um pouco. Ju, obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade, por tudo isso que você trouxe. Eu acho que esse é o tipo de assunto que você é apaixonado, eu também sou, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre comunicação. Porque é muito a base do troço todo, assim, né? Tipo, como as pessoas sofrem porque elas fazem isso mal, porque a gente é mal educado e analfabeto emocional, de certa forma. Então, acho que Mal essa live educado. aqui, ela vai ficar como um desses SOS aí jogados na internet pra pessoa meio que esbarrar nela. Eu vou chamar ela do tipo assim, você tem que assistir para tudo e assiste essa live, alguma coisa assim, sabe? E para ver se a pessoa ela toma tenência e melhora essa falta de habilidade que a gente tem, não por mal, mas por falta de educação mesmo. Quer falar mais alguma coisa para terminar, para a gente encerrar, ou falamos tudo, Ju? Eu tô rindo porque, assim, caramba, 1 hora de live, gente, falando pra caramba. Pisca, né? Piscou dá 1 hora, não tem jeito. Não, eu acho que, assim, tem realmente muita coisa para falar, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, eu sou muito apaixonada por isso. E, sei lá, só para as pessoas realmente acreditarem. Acredita que dá para fazer diferente, que não é tão difícil quanto te disseram.
Não é. Não é perigoso. A gente se mata porque a gente não olha para as nossas emoções. Entrar em Sim. contato com todas as suas questões não é tão perigoso quanto te contaram. É muito mais perigoso continuar não olhando para isso. E é Total. possível, cara, tem tanta gente, assim, não só nós aqui, mas tanta gente, tem milhares, tem milhões de seres humanos agora, estão fazendo muito diferente de antes, sabe. Então, acredita que dá para fazer diferente, acho que essa é a principal coisa, assim. Dá mesmo, de verdade, eu não tô mentindo, dá para fazer diferente. Maravilhosa. É Obrigado, isso. Ju. Um beijo pra você, um beijo pra vocês todos. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.